Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para vocês que estão nos assistindo pela TV UFMA no Maranhão ou pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje dia especial, dia de entrevista aqui no ICL Mercado Investimentos, então a gente vai trazer o professor Júlio Pires para a gente debater os cortes de gastos na educação. Mas a gente não vai deixar de lado assuntos importantes do dia, como as vendas no varejo, que surpreenderam de novo, e o CPI dos Estados Unidos, o índice de preços ao consumidor lá, que era a grande estrela da agenda global. Mas antes de tudo isso, bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje quinta-feira, é dia da nossa entrevista aí. O professor Júlio Pires vai falar um pouco aí sobre o histórico, como que estão os gastos com educação aí, vamos tratar um pouco dessa polêmica, mas também vamos falar do comércio, vamos falar do CPI, porque isso daí vai mexer aí com a taxa de juros futuros dos Estados Unidos e todo mundo está olhando isso, né? Então, mais um dia da marmota aí que a gente vai ter que ficar olhando aí para a taxa de juros dos Estados Unidos para saber como que tá ocorrendo com o nosso dólar. Mas vamos para a agenda, já que o dia tem tanta coisa para a gente falar hoje, Débora, já vamos passar para a nossa agenda do dia, então? Hoje é um dia de bastantes indicadores na nossa agenda. A gente tem nos Estados Unidos, antes da abertura, o balanço da PepsiCo, que era aí bastante aguardado, mas a gente tem outros indicadores sendo divulgados ao longo da manhã. Às 3 horas da manhã foi divulgado o relatório sobre perspectivas econômicas para a Coreia do Sul. A inflação ao consumidor na Alemanha também saiu às 3. E a gente teve relatório mensal sobre o petróleo na França, às 6 horas da manhã. 9 horas aqui no Brasil, saíram os dados de varejo restrito e ampliado, então aquela pesquisa mensal do comércio que a gente sempre traz para vocês. E já adianto boas notícias aí no mês de maio para o comércio, surpreendeu todas as expectativas. Nos Estados Unidos, às 9 horas da manhã, 9h30 para ser mais exata, saem aqueles dados semanais de pedidos de auxílio-desemprego, semana até o dia 6 de julho, e depois 9h30 também, saíram os dados aqui da inflação ao consumidor nos Estados Unidos. Então, se puderem aí passar a agenda para o pessoal acompanhar em casa, saíram o índice de preços ao consumidor e o núcleo, eles sempre são divulgados juntos, e algo que deve ser bem esperado hoje, principalmente depois desse índice ao consumidor surpreender bastante também, são justamente os dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos que falam na sequência. Então, meio-dia, tem o presidente do Fed de St. Louis e o presidente do Fed de Atlanta. Os dois vão se pronunciar hoje, depois do Jerome Powell ter mantido o tom da terça-feira no discurso de ontem. Então, a gente tem todo esse olhar centrado também para os dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos, justamente porque eles podem sinalizar para algum corte de juros, que já passou até a ser esperado numa magnitude maior, depois do índice de preços ao consumidor ser divulgado nos Estados Unidos. E, por fim, às 8 horas da manhã, o Peru divulga sua decisão de política monetária. Então, hoje uma agenda bastante voltada para os Estados Unidos, principalmente por conta do índice de preços, mas também pelos dirigentes do Banco Central de lá. Vamos chamar nosso convidado, então, agora, que é o professor Júlio Pires, professor da FEA PUC, professor da FEA USP Ribeirão também, deu aula para a gente aí na graduação há algum certo tempo atrás. Professor Júlio, tudo bem com você? Tudo bem, André. Bom dia, tudo bem? Muito obrigado pelo convite para participar aqui, André. Vamos falar então um pouco aí da questão desse possível corte de gastos aí para atender as métricas aí do novo arcabouço fiscal, professor. Que uma das coisas importantes aí que a gente deveria pensar é que desde o plano de metas, lá a gente estava conversando um pouco antes, inclusive, né? Que você tem então um histórico aí em relação a gastos com educação, né? Você poderia detalhar um pouco aí como que é esse histórico e até chegar, por exemplo, na Constituição de 88, tudo como que aconteceu até lá, professor? Ok, André. Então, em relação ao debate atual, relativo à questão do déficit fiscal, do atingimento das metas, né, que foram traçadas pelo governo Lula, né, no ano passado, na discussão atual, os economistas, vamos dizer, mais conservadores, vamos chamar assim, né, ortodoxos, eles
colocam como uma questão fundamental para que seja alcançado a meta de déficit primário, né? Algumas medidas como o fim do aumento real do salário mínimo, a desvinculação do salário mínimo em relação à previdência social e a desvinculação também dos gastos com saúde e educação em relação à evolução da receita, né? Esse tipo de discussão, né, a discussão mais detalhada em relação ao déficit, tem pessoas muito mais qualificadas, que nós já assisti aqui pelo próprio ICL, várias pessoas falando sobre isso, então não vou entrar nesse detalhe, mas eu fiquei pensando, do ponto de vista histórico, como é que essa questão da educação, do gasto com educação aparece no Brasil, né? E é uma história bastante triste, bastante trágica, eu diria até, né? Então, sem precisar voltar tanto no passado, né, mas pegando por um retrospecto relativamente recente, aí, a partir dos anos 50, no plano de metas, quando eu dou o curso, né, de História de Formação Econômica do Brasil ou Economia Brasileira, né, eu gosto sempre de salientar, quando a gente analisa, por exemplo, vamos pegar como ponto de partida o plano de metas do governo Juscelino Kubitschek, que do ponto de vista do crescimento econômico, do desenvolvimento econômico, de alçar a estrutura produtiva brasileira a um novo patamar muito mais competitivo, muito mais sofisticado, não há dúvida nenhuma. A minha avaliação em relação ao plano de metas é muito mais positiva do que negativa, não tenho dúvida, né? Mas quando a gente pega, por exemplo, a questão do gasto social, particularmente o gasto com a educação, a gente percebe uma desconsideração muito grande, né? Se a gente lembrar um pouco, né, fazendo um breve retrospecto, no plano de metas, das 30 metas fixadas lá no governo Juscelino, a 31ª era Brasília, né? Nas 30 metas, a educação aparece como a 30ª meta, uma única meta, né? Uma única meta dentro daquelas 5 áreas que foram definidas. Educação aparece como uma única meta ligada ao ensino técnico, com apenas 3,4% dos gastos totais, né? Então, tanto o volume de recursos, né, esse percentual bastante baixo, quanto a própria posição da educação, né, com apenas sendo a 30ª meta das 30, né, mostram essa desconsideração da importância da educação do ponto de vista das políticas públicas naquele momento, né? E, infelizmente, essa foi uma prática que se manteve por muito tempo no Brasil e ainda a gente percebe nessa discussão atual que se mantém hoje, né? A gente pegar alguns dados bastante rápidos, apenas para ilustrar, né, essa questão histórica, como eu falei, né? Então, começando aí na década de 50, o Juscelino, apesar de um plano bastante ousado em termos de desenvolvimento econômico, do ponto de vista das políticas sociais, podemos dizer, um desastre total, né? No momento em que a maior parte da população brasileira, por exemplo, nos anos 50, população adulta, né, acima de 15 anos de idade, é analfabeta, você não tem nenhuma meta, nenhuma preocupação relacionada à melhoria a redução do analfabetismo no Brasil, né? Mais da metade da população analfabeta não tem nenhuma meta relacionada a isso, né? A média de escolaridade do brasileiro em 1950 era de 1 ano e meio, né? Você tinha mais de 50% da população analfabeta, 1 ano e meio a média de escolaridade do brasileiro naquele momento, e é uma situação que perdura nas décadas seguintes, né? Você chega em 1980, né, depois de 15 anos da ditadura militar brasileira, onde houve até alguma expansão do gasto com educação, mas ainda nós temos uma média de escolarização do brasileiro de 2,8 anos, ou já menos de 3 anos em média, a escolarização dos brasileiros com acima de 15 anos de idade, né? Uma taxa de analfabetismo de 25,5%, ou seja, mais de um quarto da população era analfabeta, e aí já estamos falando de um período bem recente, né? Em 1980 eu já estava prestes a entrar na faculdade, né, na universidade, entrei em 1982, e nós tínhamos aí mais de um quarto da população brasileira adulta simplesmente sem acesso à educação. Aliás, um dado bastante significativo nesse momento, né, no início dos anos 80, que comparando o Brasil com a América Latina e Caribe, não estamos nem fazendo comparação com países desenvolvidos, né, com a América Latina e Caribe, só o Haiti conseguia ser pior que o Brasil, em termos de indicadores educacionais em geral, né?
essa situação só vai se modificando de forma gradual a partir dos anos 90, principalmente. A Constituição de 88 teve um papel fundamental, e o próprio processo de redemocratização do país, né? Aliás, fazendo um rápido parênteses, né? É muito interessante quando a gente olha os indicadores econômicos e sociais do Brasil, comparando dois grandes períodos, por exemplo, 1950 e 1980. Depois de 1980 em diante, né, a gente percebe uma diferença muito grande, né, porque de 1950 a 1980 nós temos um dinamismo muito grande da economia brasileira, um crescimento bastante elevado, né, uma taxa aí média próxima a 7% ao ano, e, no entanto, os indicadores sociais, os benefícios sociais, vamos dizer assim, o espraiamento desse crescimento com a população é bastante restrito, né, nesse momento. Nós pegamos aí boa parte do período com a ditadura militar, né, e, no entanto, no período seguinte, principalmente a partir dos anos 90, com a redemocratização do país, nós temos um crescimento bem mais lento, como todos nós sabemos, é uma média de crescimento bem menor, e, no entanto, os indicadores sociais em geral, de educação, saúde, pobreza, distribuição de renda, melhoram de forma significativa, né? O que mostra o fator positivo que a democratização traz para o país. Mas só para encerrar essa observação histórica, né? Então nós temos, a partir dos anos 90, um processo de melhoria no acesso à educação no Brasil, uma universalização no acesso ao ensino básico, por exemplo, né? Um aumento na expansão do ensino médio e do ensino superior, de forma que nós chegamos nos anos em 2010, por exemplo, daqueles menos de 3 anos, né, com 7 anos e meio de escolaridade, né, embora a taxa de analfabetismo ainda fique em 2010, só confirmar aqui, 2010 ainda era quase 10% da população ainda analfabeta ainda, né? Esses indicadores dos anos, na segunda década do século, melhoram ainda mais ainda, mas ainda num patamar ainda bastante inferior em termos internacionais de acesso à educação, e principalmente em relação à qualidade do ensino, né, que a gente percebe isso nos exames internacionais que aparecem, né? E em cima disso, em cima dessa situação bastante medíocre em termos históricos, nós temos a proposta atual de tentar ainda reduzir ainda mais o gasto com saúde e educação, desvinculando da evolução das receitas, o que eu acho uma proposta extremamente negativa do ponto de vista, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista do desenvolvimento econômico mesmo, uma vez que nós sabemos que a questão do investimento em educação é uma das variáveis fundamentais do ponto de vista do crescimento econômico. E, professor, quais as principais implicações desse corte de gastos na educação, principalmente agora esses discutidos, um debate que é tão, né, histórico aí, que a gente já vê presente há tanto tempo e agora continua em pauta. Então, como você vê as principais implicações desse corte de gastos na educação? Então, isso significaria reduzir mais ainda as possibilidades de crescimento do Brasil a médio e longo prazo, né? Eu não tenho dúvida nenhuma de que nessa armadilha da renda média, na qual o Brasil está preso desde os anos 80, pelo menos, né? Quer dizer, nós conseguimos dar um salto significativo em termos de crescimento econômico, de industrialização, mas de certa forma, houve uma certa estagnação nisso, e nessa armadilha da renda média, certamente uma das áreas fundamentais é justamente a pouca qualidade, uma abrangência ainda relativamente restrita, ainda apesar da expansão, e a qualidade da questão educacional, né? E essa restrição de gastos que se quer impor ou da expansão do gasto com educação, certamente vai ser um elemento que vai consolidar mais ainda esse atraso, essa impossibilidade do Brasil dar um salto qualitativo mais significativo do ponto de vista da sua competitividade, do seu crescimento econômico, da sua produtividade e do seu crescimento a médio e longo prazo. Queria agradecer muito a sua presença aqui. Acho que é um debate extremamente importante, principalmente nessa hora aí que, na hora de cortar gastos, a gente sempre sabe que a educação é sempre um dos primeiros alvos, né? Então, eu só queria agradecer você e dar uma palavrinha para você dar um bom dia aí para a nossa audiência. Muito obrigado. Eu é que agradeço o convite de vocês dois, agradeço mesmo, foi um prazer participar e fico à disposição caso possa colaborar de alguma outra forma. Muito obrigado.
Obrigado a você, professor. Vamos falar agora do abraço. comércio, Débora, que você teve bons dados em relação ao comércio, ele subiu aí 1,2% aí nesse ano aí, nesse mês aí de maio, né? A gente teve agora o comércio e ele foi puxado principalmente por supermercados, né? Que teve a polêmica essa semana aí, né? Que supermercados eles não, os carrinhos estavam mais vazios, mas os supermercados cresceu consideravelmente e também por tecidos e vestuários, né? Então a gente até montou um gráfico aqui para mostrar para vocês da onde que está vindo esse crescimento do comércio no momento, né? A gente vê que temos muitas baixas aí, principalmente baixas de setores com maior valor agregado, que cresceram muito no outro mês, mas a gente sabe que não é todo mês que o brasileiro compra geladeira, né? O brasileiro, aliás, ninguém compra geladeira todo mês. Você vai comprar uma geladeira uma vez, você vai voltar a comprar uma geladeira daqui a 3, 4 anos somente, né? Então a gente vê aí que móveis eletrodomésticos tiveram queda, equipamentos de escritório tiveram queda, 8,5%, automóveis que tiveram queda, 2,3%, material de construção de 3,5%. Mesmo assim, o volume de vendas está bem melhor se a gente comparar com o mesmo período anterior. Então, da onde que saiu esse crescimento econômico? Saiu justamente de aumento de vendas em supermercados de 0,7% em relação ao mês anterior. Se a gente for pegar anualmente, quase 10% de alta aí do setor de supermercados e hipermercados e dos tecidos e vestuários. Então, o brasileiro que está tendo sua renda aumentada, ele está gastando bastante no comércio, isso aí está sendo muito bom aí para ele, né, Débora? E o mercado esperava, né, só um ponto aqui, o mercado esperava queda no varejo agora no mês de maio, esperava uma queda de 0,5%, então o dado não só surpreendeu, mas surpreendeu muito as expectativas do mercado, porque não só veio positivo, mas veio muito acima ali das projeções medianas do mercado. E tem todos esses pontos, porque a gente poderia falar, mas maio é um mês de sazonalidade, então a gente tem Dia das Mães, isso poderia puxar o mês de maio para cima, mesmo ali com o mercado esperando um mês de maio ruim para o varejo. Mas quando a gente olha na comparação ano a ano, a gente vê que também tem um salto ali. Então, só para vocês terem uma ideia, o mercado esperava que o mês de maio tivesse um crescimento de 4,4% em relação ao ano anterior. Mas esse dado ficou mais do que praticamente o dobro do que o mercado esperava em comparação com o ano anterior, puxado por todos esses setores e os supermercados, que todos falaram aí que as pesquisas não eram fidedignas ou que as pessoas estavam comprando menos no supermercado, mas a pesquisa do IBGE mostra justamente o contrário. As pessoas estão comprando mais que o mês passado e muito mais do que o ano passado. Então, os carrinhos de compras não estão mais vazios. A gente pode atribuir isso à melhora na renda, à melhora no emprego, porque se você distribui mais renda para a população, o primeiro ponto ali que vai se gastar mais são justamente com alguns itens que não poderiam ser comprados antes. Então, a gente consegue desmontar aqui mais uma vez essa discussão, né, tentando mostrar aí um Brasil pior do que o ano passado ou pior do que antes. Aqui com dados do próprio IBGE, que também tentam descredibilizar o tempo todo, mas é um órgão de muita credibilidade do Brasil. Vamos falar da inflação nos Estados Unidos, Débora, porque é o que todo mundo sempre espera, né? O bendito do dólar fica reagindo à inflação dos Estados Unidos por causa da questão da taxa de juros, né? Mas ficou abaixo do esperado a inflação, né? Você pode explicar para a gente o que aconteceu, Débora? Ficou bem abaixo do esperado, tanto a inflação cheia como o núcleo. Os dois ficaram abaixo do esperado, surpreenderam positivamente. Então, o que estava sendo esperado hoje? Justamente a divulgação do CPI, porque isso poderia trazer algum reforço para as expectativas de que os cortes dos Estados Unidos começassem em setembro. O Jerome Powell já tinha sinalizado que esse ano poderia já ter corte. E o corte de juros é esperado lá nos Estados Unidos porque ele acaba influenciando outras variáveis, inclusive taxas de juros globais e moedas. Então, todo mundo está de olho nas taxas de juros dos Estados Unidos e nos dados que saem por lá, já que todos os dirigentes do Banco Central colocam ali como justificativa os próprios dados. Então, eles falam, a gente tem que sempre acompanhar os próximos indicadores macroeconômicos. E um dos que estavam sendo muito esperados era justamente o CPI. Então, o CPI é Índice de Preços ao Consumidor, só para todo mundo ficar aqui junto comigo. A gente vê uma desaceleração bem forte no último ano do Índice de Preços, ele sai lá de 4,70 aqui do núcleo do Índice de Preços,
O núcleo é aquele indicador que exclui os preços mais voláteis, como energia e alimentação. Então, a gente vê o núcleo saindo lá de 4,70 e desacelerando bastante para 3,30. A desaceleração ela foi muito forte no núcleo do índice de preços, que é justamente o que também está sendo olhado de perto, porque o núcleo ele acaba sendo mais sensível a movimentações de juros, já que a gente está tirando, por exemplo, os alimentos e a energia que acabam tendo uma volatilidade maior porque respondem a outros fatores, como, por exemplo, a fatores climáticos ou até fatores de negociação de commodity. Quando a gente olha a variação do índice cheio, ela sai lá de 3,20, ela tem um salto no meio do ano passado, que foi justamente naquele aquele momento que as treasuries, os títulos de dívida dos Estados Unidos, começaram a avançar. Depois eles voltam a ter uma queda, ficam num patamar ali um pouco estável, sobem de novo no começo desse ano, momento que a gente tem volatilidade nos títulos de dívida de novo, e a gente vê que cai para 3%. Esse patamar não era esperado, a gente pode ver as projeções no próximo gráfico que a gente montou para vocês, para ver como é que esse CPI surpreendeu nesse mês. Então, o que era esperado? Mês passado ficou em 0, não cresceu e nem caiu, a inflação nos Estados Unidos não subiu e nem ficou deflacionada. A expectativa é que nesse mês de junho a gente tivesse, mês passado, né? A gente tivesse uma alta de 0,10%. Só que não só não teve alta e não ficou num patamar de 0 a 0, como também teve uma queda em relação ao mês passado. Então a gente teve uma queda de 0,10% no índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos. O núcleo, que está sendo olhado muito de perto, a gente vê que acontece a mesma movimentação. A gente teve uma alta de 0,20 no mês passado, era esperado que tivesse mais uma alta de 0,20, sobe, mas sobe numa proporção menor de 0,10. E aí a gente olha os índices anuais, que era o que a gente estava vendo lá no gráfico anterior, só que aqui contra suas projeções. Pensando no CPI cheio, a expectativa era que ficasse em 3,10, ficou em 3%, saindo de 3,30, então uma desaceleração considerável aqui no índice de preços ao consumidor, e a gente vê o núcleo também desacelerando de 3,40, a expectativa era que fosse mantida e o patamar fosse mantido, e ele cai para 3,30 nesse mês de junho. Então, esses dados reforçam o pronunciamento do Jerome Powell e reforça também as expectativas de que as taxas de juros nos Estados Unidos vão cair, vão começar a ser cortadas, e os mercados já estão reagindo a isso, e o dólar já está reagindo a isso também. A gente vai falar agora no giro com vocês dessas movimentações que estão respondendo muito a esse dado dos Estados Unidos. Já que você falou do giro, aí já vamos emendar o giro então, vamos ver aqui como que está o mundo aí, porque acredito aí que aqui no Brasil, pelo menos, aí a gente deve estar 0,45 aí o dólar. O dólar está caindo, o dólar está caindo, o dólar aí... O dólar ele deu um repique subindo, agora para cima, subindo, né? Mas ele teve uma abertura bem em queda, né? Ele chegou a bater os R$ 5,37 na abertura, ele teve uma queda bem abrupta na hora que saiu o dado da inflação dos Estados Unidos, o dólar ele baixou muito, mas ele não conseguiu sustentar a queda e agora ele volta para o patamar de 5,40. E a gente tem que pensar aqui em alguns pontos que podem estar trazendo esse dólar para cima em um momento que era esperado que ele fosse para baixo e que ele estava em queda até agora. Até, 10 minutinhos atrás, se a gente fosse olhar, o dólar ele estava no terreno negativo, ele foi diminuindo a perda, mas ele ficou muito tempo da abertura no terreno negativo, com o real fortalecido frente ao dólar. O mesmo movimento a gente não pode falar dos pares. Os pares eles vinham ali se fortalecendo frente ao dólar. Pares a gente vê pelo DXY, que é esse índice que mede o desempenho dos pares do dólar, né? Então, uma cesta de moedas contra o dólar. Então, a gente vê o dólar se desvalorizando frente a essa cesta de moedas fortes, 0,59. E o nosso DI futuro, que também estava em queda no começo da manhã, ele já foi para o terreno negativo em 0,08%, uma lateralidade aqui no DI futuro, que são as nossas taxas de juros futuras, mas aqui mostrando um pouquinho de alta em relação a ontem, que a gente teve uma queda em todos os vencimentos nas nossas expectativas aí de juros. Mas as treasuries elas estão caindo muito nessa manhã. Já era esperado um movimento de queda nas treasuries antes da abertura e antes do CPI,
Mas depois que o índice de preços foi divulgado, aí sim os títulos de dívida dos Estados Unidos, ou o rendimento desses títulos de dívida, caiu com bastante força. Inclusive, quando a gente olha aqui, né, o gráfico que mostra o rendimento dos títulos de dívida, a gente tem uma queda aqui dessa pontinha para cá, né, é justamente, eu acho que vocês não conseguem ver meu cursor, mas tem uma queda de uma pontinha ali lá no final do gráfico, que é justamente a queda de hoje. Então, a gente vê que está uma movimentação nas treasuries bem acelerada na queda, porque não só agora essa expectativa de corte em setembro já está reforçada, como a magnitude de cortes também ficou ali mais forte, vamos pensar assim. Antes era esperado um corte de 0,25, passou para meio, e agora já começa a se aventar a possibilidade de cortes de 0,75% na taxa de juros dos Estados Unidos. Isso aí, se a gente tem, né, até repercutindo um pouco do que o Guilherme Mello falou ontem em alguns pronunciamentos, se a gente tem uma taxa de juros nos Estados Unidos que vai cair, né, e provavelmente caia mais do que se esperava recentemente, caia 0,75%, e uma inflação que ficou abaixo do esperado aqui no Brasil ontem, qual é o motivo, né, da gente não repensar nos cortes de juros aqui no Brasil em 2025? Poderia até repensar antes, né, mas aqui a gente poderia já trazer isso para a pauta, já que esses são fatores que estariam pressionando os juros e a nossa Selic. Então, é um ponto aí também para a gente ficar atento. O Ibovespa sobe hoje, mas sobe sem o apoio de commodities, então as commodities elas podem estar nessa queda das commodities. O petróleo Brent não conseguiu sustentar as altas de ontem, lembrando que o petróleo Brent ontem abriu em alta, depois foi para o terreno, abriu em queda e depois foi para o terreno positivo quando os estoques de petróleo dos Estados Unidos ficaram abaixo do esperado. O relatório do OPEP levou o petróleo para baixo, mas depois que saíram os estoques, o petróleo virou para cima e hoje a gente tem um novo relatório de petróleo. Então, a gente não tem essa alta sustentada hoje, ele cai. E quando a gente tem essa queda no preço das commodities, isso influencia também o dólar. Então, o dólar ele vai ficar, provavelmente, vai ficar mais lateralizado hoje, e o movimento é expectativa mesmo de alta na nossa bolsa, principalmente aí por setores mais ligados a juros, né? Então, aqui a gente está falando de setores imobiliário e de consumo, que hoje sobe aí o índice de consumo 0,85. Débora, a gente ainda está com o replay liberado da nossa super aula aí com o Adam Alter. Para quem não viu ainda, tem a última chance de assistir essa aula inédita e gratuita aqui no Brasil com o maior especialista em relação à tecnologia. Apocalipse Tecnológico é o nome da nossa aula aí, que o Edu Moreira conduziu aí junto com o Adam Alter. E para todo mundo aí que assistir esse replay, clicando aqui embaixo, aqui, cl.com.br/replay, vai poder ainda garantir todas as condições aí que a gente deu para os nossos telespectadores aí que entraram no ICL a partir dessa aula. A gente tem aí o livro Irreversível do Adam Alter, a gente tem o livro Colonialismo de Dados do Sérgio Amadeus, essa arte exclusiva aí da Paula Vilar e o certificado digital do membro solidário. Lembrando aí que esse pacote aí é para todo mundo que se inscrever como membro solidário. Então, gente, ainda não assistiu? Clica lá no replay e, se der vontade, entra também no ICL, gente. Entra aí para também fortalecer esse jornalismo que tem um compromisso só com vocês. Agora, vocês ficam com o Rolê ICL na sequência e a gente volta amanhã para trazer os principais dados. Hoje o Rolê ICL de novo com a Robertinha Garcia, com o Guga Noblar, porque o William Deluca continua aí nas suas férias ou no seu descanso. A gente volta amanhã com as principais notícias econômicas e o que está mexendo com o nosso bolso. Um beijão e até lá. Até mais, gente. Tchau, tchau. Que aula a gente teve com o melhor professor da Universidade de Nova York, Adam Alter. Uma aula reveladora, até por isso o título, Apocalipse Tecnológico. A palavra apocalipse quer dizer revelação. Uma aula que mexeu com todo mundo que assistiu. E a gente está falando de mais de 100 mil pessoas. Uma aula que você, se não assistiu, não pode perder. E é por isso que a gente liberou, por um tempo curto, mas suficiente para você assistir, o replay da aula. Assiste, chama a sua família para assistir. No final da aula, uma surpresa que a gente preparou para todo mundo que assistiu, a gente resolveu manter para todo mundo que vai assistir o replay. Uma aula que vai mexer com a vida de vocês, mas mexer para melhor. Assistam e depois comentem o que vocês acharam.